Em meio à agitação das dinastias rivais que caracterizaram a primeira metade do segundo milênio, destaca-se um pequeno número de governantes altamente capazes. Por curtos períodos de tempo, esses homens conseguiram estender seu controle político sobre vastas áreas geográficas, criando estados territoriais de curta duração. Esses estados não eram radicalmente diferentes em natureza dos demais da época, bem, apenas foram mais bem-sucedidos na competição com seus vizinhos. Resultaram do sucesso militar de indivíduos e se desintegraram logo após a morte de seus fundadores. Primeiro, Shamshi-Adad unificou a Mesopotâmia setentrional, depois Hammurabi unificou a Babilônia e mais tarde Hattusili-Crutha unificou a Anatólia Central. Apesar da natureza efêmera desses estados, as mudanças iniciadas por esses homens lançaram as bases para o sistema de estados territoriais nos séculos posteriores. Como esses eventos se sobrepõem aos desenvolvimentos discutidos no capítulo anterior, as fontes históricas disponíveis são em grande parte as mesmas. Na Babilônia e na Alta Mesopotâmia, os registros mais explícitos não provêm das capitais, mas de outras cidades que os governantes territoriais conquistaram e controlaram. Por outro lado, no caso do antigo estado hitita, quase todas as nossas informações vêm da capital Hattusa, mas os textos são datados de séculos depois e só podem ser considerados cópias dos anais reais originais. Por isso, suas informações devem ser cuidadosamente verificadas com fontes contemporâneas aos eventos que descrevem. A história inicial do rei Shamshi-Adad é vaga para nós. Não podemos nem mesmo determinar quando e onde ele ascendeu pela primeira vez a algum trono mesopotâmico em particular. Provavelmente por volta de 1830, ele herdou o governo de seu pai, Ila Kabkabu, em Ekalatum, uma cidade ainda não localizada, mas certamente nas proximidades de Assur. Lá governou por cerca de 10 anos, até ter de fugir para a Babilônia quando Naram-Sin de Eshnuna conquistou Ekalatum. 7 anos depois, Shamshi-Adad aproveitou-se da morte de Naram-Sin para retornar do exílio e 3 anos depois conquistou também Assur. Ali, integrou seus ancestrais à lista de governantes da cidade e, segundo se diz, reinou por 33 anos. Isso nos permite datar sua ascensão ao trono de Assur em 1807. Naquela época, ele ainda era apenas um jogador secundário na região. Logo, porém, estendeu sua influência para o oeste, na direção da Síria setentrional, onde entrou em conflito com Yadunlin de Mari. Shamshi-Adad tomou o controle do vale superior do Habur e anexou reinos como a terra de Apum, cuja capital, Sherna, ele transformou em sua sede real, renomeando-a Shubat-Enlil. O poderoso reino de Mari, ao sul, tornou-se presa fácil quando Yadunlin foi assassinado, e provavelmente em 1792, Shamshi-Adad capturou sua capital. Ele passou a governar uma área que ia de Assur, no Tigre Oriental, até Tutul, no Balik Ocidental. Toda a região ao norte da Babilônia foi incorporada ao seu estado, que aqui chamaremos de Reino da Alta Mesopotâmia. Shamshi-Adad foi bastante tolerante com as práticas existentes nos diversos estados que unificara. Em Assur, adotou o título real costumeiro de governador do deus Assur, e em Nínive restaurou o templo de Ishtar, que se dizia ter sido construído por Manishtushu 5 séculos antes. Certas cidades, como Katara, mantiveram seus antigos governantes, que se tornaram seus vassalos. Os procedimentos administrativos locais sobreviveram, embora os oficiais usassem selos que indicavam estar a serviço de Shamshi-Adad. Talvez sua administração tenha imposto uma mudança crucial, a datação dos documentos com o sistema de epônimos de Assur para marcar os anos. Sob o governo de Shamshi-Adad, esse sistema passou a ser utilizado em locais tão diversos como Mari, Tutul, Shubat-Enlil e Terca. Esse sistema assírio de datação tornou-se, assim, prática oficial no reino da Alta Mesopotâmia. Para controlar esse vasto reino, Shamshi-Adad, que residia em Shubat-Enlil, posicionou seus 2 filhos em locais estratégicos. O mais velho, Ishme-Dagan, ascendeu ao trono de Ekalatum, a terra ancestral, enquanto o mais jovem, Yasma-Adu, foi instalado em Mari. As fronteiras sudeste e sudoeste, assim, recebiam atenção direta. No leste, o reino da Alta Mesopotâmia fazia fronteira com Eshnunna e estados aos pés dos montes Zagros. No oeste, fazia fronteira com Yankad e a estepe síria ia controlada por grupos seminômades. Os 2 filhos supervisionavam diversos distritos com governadores subordinados. Ishme-Dagan cuidava dos que ficavam entre o Tigre e os Zagros, Yasma-Adu dos situados ao longo do Eufrates, do Baixo Balik e dos rios Habur.
Shamshi-Adad governava diretamente a região de Shuba-Tenliu, enquanto governadores militares controlavam as cidades ao sul. Ishme-Dagan claramente tinha mais autoridade que seu irmão mais novo e frequentemente repreendia Yasma-Adu por sua inação. O pai, no entanto, mantinha a autoridade suprema, enviando inúmeras cartas aos filhos. Aqueles de Mari acusava Yasma-Adu de ser um preguiçoso e fraco. Afirmava repetidamente: Até quando teremos de guiá-lo em tudo? Você é uma criança e não um adulto? Não tem barba no queixo? Quando vai assumir a responsabilidade por sua casa, você não vê que seu irmão comanda vastos exércitos? Então você também. Assuma seu palácio, sua casa. A interferência nos assuntos locais por grandes líderes não era incomum, e essa administração minuciosa fazia parte do ideal de realeza da época, como mostrarei na discussão sobre Hammurabi da Babilônia. Que seus súditos nem sempre apreciavam essa postura fica claro em um episódio no qual Shamshi-Adad arranjou o casamento de Yasma-Adu com Beltum, a princesa de Katna, um aliado crucial em seu conflito com Yankad. O rei de Katna queria que sua filha tivesse um papel proeminente em Mari, mas Yasma-Adu já tinha uma esposa principal, filha de Yadun-Lim. Assim, Yasma-Adu preferiu manter Beltum em posição secundária fora de seu palácio, entre as mulheres de menor status. Shamshi-Adad o repreendeu severamente e obrigou o filho a mantê-la ao seu lado. A hierarquia de poder no reino era inconfundível. O estado de Shamshi-Adad desapareceu repentinamente sob circunstâncias pouco claras. Quando ele já era velho, seus dois principais vizinhos, Yamkad e Eshnuna, atacaram simultaneamente, e ele morreu em batalha ou por causas naturais em 1775. Os poderes locais rapidamente se reafirmaram. Zimri-Lim, um amorita emergente, expulsou Yasma-Adu de Mari, enquanto Ishme-Dagan perdeu o controle sobre o reino de seu pai, exceto por Ekalatum e Assur. A Síria setentrional tornou-se um mosaico de pequenos estados independentes, enquanto no sul, Eshnuna ocupou os territórios próximos. Parte da história dos novos estados ainda pode ser reconstruída porque Mari acompanhava de perto os acontecimentos, e também porque alguns reis locais mantinham burocracias palacianas e se comunicavam ativamente entre si por carta. A região politicamente dividida estava aberta a ataques de Eshnuna, Elam e Babilônia, cujos reis podiam apoiar ou depor governantes locais. As intrigas políticas e os conflitos militares eram numerosos e complexos. Zimri-Lim de Mari era o governante mais poderoso da região, mas geograficamente marginal demais para controlar tudo o que acontecia. Embora dinastias locais existissem por toda a Alta Mesopotâmia, alguns reis, como o governante de Andarik, exerciam forte influência sobre seus vizinhos, às vezes impondo governantes em seus tronos. Os palácios dessas cidades continuavam a dominar a economia e mantinham uma administração centralizada. Contudo, por volta de 1720, a Mesopotâmia setentrional tornou-se incapaz de sustentar esse estilo de vida. Muitas cidades foram abandonadas por razões que só podemos suspeitar. Possivelmente uma combinação de oposição popular à dominação palaciana e mudanças nos padrões de chuvas levou a uma mudança para um modo de vida seminômade, em vilas e na estepe. Com o fim dos palácios, o registro histórico desapareceu. Durante as últimas décadas da vida de Shamshi-Adad, um homem que se tornaria um dos reis mais famosos da história mesopotâmica ocupava o trono da Babilônia, Hammurabi. A Babilônia existia havia vários séculos, conhecida desde o período Acádio Antigo, e os predecessores de Hammurabi haviam conseguido gradualmente criar um estado incorporando cidades setentrionais antes independentes, como Sippar, Kish, Dilbat e Marad. Mas ela era cercada por estados mais proeminentes, como Eshnuna, Larsa e o Reino da Alta Mesopotâmia. Quando Hammurabi se tornou rei em 1792, Rim-Sin acabara de unificar todo o sul da Babilônia, enquanto Shamshi-Adad reinava soberano no norte. É possível que Hammurabi inicialmente até mesmo tenha sido vassalo de Shamshi-Adad. Um contrato redigido em Sippar, em 1782, contém juramentos a ambos os reis, o que indica a autoridade de Shamshi-Adad ali. Hammurabi deu início ao que hoje chamamos de período babilônico antigo, o começo da dominação política da Babilônia sobre a Mesopotâmia meridional pelos próximos 1500 anos. Nesses tempos extremamente voláteis, o jovem rei não pôde evitar ser envolvido em conflitos regionais.
Os nomes de seus primeiros anos mencionam campanhas contra todos os seus vizinhos poderosos, mas os resultados foram ambíguos. A maior parte da atenção de Hammurabi parece ter sido voltada para o desenvolvimento interno de seu estado, principalmente na escavação de canais e fortificação de cidades. Quando decidiu agir em escala mais ampla, seus movimentos militares foram rápidos e devastadores, e ele também usou com grande efeito suas consideráveis habilidades diplomáticas. Inicialmente, usando tropas de aliados como Mari, voltou-se contra aqueles que antes o haviam ajudado assim que se tornou forte o suficiente. A correspondência diplomática de Mari mostra como ele primeiro usava a diplomacia e depois a ação militar para alcançar seus objetivos. Em apenas 5 anos, de 1766 a 1761, Hammurabi estabeleceu sua plena supremacia sobre a Mesopotâmia meridional, após a morte de Shamshi-Adad e quando Rim-Sin já era um homem idoso. Derrotou Elam, Larsa, Eshnuna e Mari em rápida sucessão, incorporando Larsa e a região do Médio Eufrates até Mari ao estado babilônico. Eshnuna foi deixada sem liderança, enquanto Elam teve sua capacidade de exercer influência sobre a Mesopotâmia bloqueada. A única área de preocupação permaneceu sendo a Mesopotâmia setentrional, onde Hammurabi fez 2 campanhas nos anos seguintes sem conseguir estabelecer controle total. Não há dúvida, contudo, de que ele era o rei mais poderoso da Mesopotâmia. Após esses eventos, pôde proclamar-se o rei que tornou obedientes os 4 cantos da terra. Suas inscrições deixam claro, porém, que o núcleo de seu estado era a Babilônia. Muitas das antigas cidades-estado da região e seus cultos receberam os benefícios do governo de Hammurabi. É nessa região que podemos estudar seu estilo de governo. Como governante, ele se preocupava com os menores detalhes. Devido a extensas reconstruções posteriores e à elevação recente do lençol freático, a cidade da Babilônia em si é virtualmente desconhecida arqueologicamente para esse período, e apenas um punhado de tábuas dela sobreviveu. Nossas informações derivam principalmente de outras cidades, onde agentes reais representavam os interesses da Babilônia. Em Larsa, por exemplo, esses homens eram Sin-Inam e Shamash-Hazir, e cerca de 200 cartas que o rei lhes escreveu foram preservadas. Elas tratam de assuntos aparentemente de pouca importância, como, por exemplo, a Shamash-Hazir diga, assim fala Hammurabi, dos campos que pertencem ao palácio, dê um que meça 1 hectare perto do portão de Larsa, um campo em Pousio de boa qualidade próximo da água, assim em Gurani, o gravador de selos. Essa preocupação talvez não se encaixe em nossa imagem de um grande governante, mas reflete bem a ideologia da realeza da época. O rei era um pastor e um agricultor. Ele devia cuidar de seu povo, fornecendo-lhe campos para sustento e tornando esses campos férteis por meio de projetos de irrigação. O povo esperava esse nível de cuidado por parte dele. A mesma ideologia foi repetidamente expressa na introdução e conclusão de seu monumento mais famoso, o Código de Leis de Hammurabi. Ele declarou ali: Eu sou, de fato, o pastor que traz a paz, cujo cetro é justo. Minha sombra benevolente foi estendida sobre minha cidade. Mantive o povo das terras de Sumer e Acádia seguro em meu colo. A função do Código de Leis tem sido muito debatida, mas há hoje consenso de que sua designação moderna está incorreta. Ele não é um código de leis, mas um monumento que apresenta Hammurabi como um rei exemplar da justiça. O texto é mais conhecido por uma estela de basalto negro quase inteiramente coberta por uma inscrição. Entre um prólogo e um epílogo estão listadas cerca de 300 declarações, todas estruturadas no mesmo padrão. Se, então. Por exemplo, se um homem cometer um roubo e for capturado, esse homem será morto. Embora trate de muitas áreas da vida, os enunciados estão longe de abranger todos os crimes possíveis, e há até algumas contradições. Além disso, os muitos documentos jurídicos do período, incluindo registros de casos legais, nunca fazem referência ao código. Em vez de uma lista de preceitos legais, o monumento inteiro é uma expressão vívida de Hammurabi como um rei que fornece justiça em sua terra. O próprio rei disse que qualquer homem injustiçado que tenha uma causa venha diante da minha estátua como rei da justiça, e que minha estela inscrita lhe seja lida em voz alta, que ele ouça minhas palavras preciosas e que minha estela esclareça sua causa, que ele examine seu processo e acalme seu coração perturbado, que ele diga Hammurabi proveu caminhos justos para a terra.
Para provar sua capacidade de garantir justiça, Hammurabi listou esses cerca de 300 casos e exortou os reis futuros a estudarem e seguirem seu exemplo. Apesar disso, o conteúdo do código oferece vislumbres sobre a sociedade babilônica da época. Ele demonstra uma hierarquia social com uma estrutura tripartida: homem livre, em acádio, awilum, dependente, mushknum e escravo. As punições variavam de acordo com o status da vítima e do autor do crime. Ferir um homem livre levava uma pena mais severa do que ferir um dependente. Mas esses termos não eram absolutos, frequentemente definindo a posição de alguém em relação a outro. Um alto funcionário da corte ainda era considerado escravo do rei. O status do grupo intermediário dos dependentes, mushkenum, é o mais difícil de definir. O termo poderia indicar uma relação com o palácio ou com outra pessoa, mas não entendemos exatamente qual era a base ou o grau dessa dependência. A estrutura da sociedade havia mudado desde o terceiro milênio, em parte por meio do processo de privatização descrito no capítulo anterior. Dependentes do palácio em tempo integral eram raros, e o trabalho por contrato fornecia a maioria dos serviços. Assim, a classe dos dependentes no Código de Hammurabi frequentemente estava em uma situação de obrigações com cidadãos privados. O uso de empreendedores para cuidar dos assuntos do palácio era uma característica do período, e suas transações de crédito levaram a distúrbios sociais. Contratos de empréstimo continuam numerosos nos arquivos privados. Hammurabi e vários de seus sucessores são conhecidos por terem decretado cancelamento de dívidas diversas vezes, mas a necessidade de repetir tais atos indica o fracasso em resolver a situação. Ao final de seu reinado, Hammurabi havia alterado fundamentalmente o panorama político da Mesopotâmia. A Babilônia era a única grande potência, cercada por restos enfraquecidos de antigos rivais poderosos: Elam, Eshnuna e Assur. Somente na Síria Ocidental, estados como Yamkad permaneceram intocados por suas ações. Sua unificação da Babilônia, contudo, foi de curta duração. Menos de 10 anos após sua morte, seu filho, Sansuiluna, enfrentou grandes rebeliões, especialmente no sul. Lá, um homem que se autodenominava Rim-Sin, em referência ao último governante de Larsa, foi proclamado rei de Larsa, Ur, Nippur e outras cidades, enquanto simultaneamente um tal Rim-Anum tornou-se rei em Uruk. Sansuiluna levou mais de 2 anos para derrotar esses e outros rebeldes, com o que parecem ter sido ações militares implacáveis, embora, como no passado, a diplomacia também tenha tido papel. Rim-Anum mudou de lado e passou a apoiar a Babilônia, mas o domínio de Sansuiluna sobre a Babilônia foi aos poucos se desfazendo. Textos datados com seus nomes de ano desapareceram das cidades do sul por volta de seu 10º ou 11º ano. Por volta do 30º ano, Nippur e outras cidades da Babilônia Central deixaram de estar sob o controle de Babilônia. Os problemas não foram puramente políticos. A arqueologia mostra que cidades anteriormente florescentes, como Ur e Nippur, foram em grande parte abandonadas. Segmentos da população, como o sacerdócio de Uruk, migraram para cidades do norte da Babilônia. É difícil determinar exatamente o que aconteceu. A resposta da Babilônia às rebeliões pode ter sido tão feroz que a infraestrutura urbana do sul foi irreparavelmente danificada, os cursos d'água talvez desviados e os campos agrícolas transformados em estepe. Também é possível que as políticas de Hammurabi e de seu predecessor na região, Rim-Sin, tenham tido um resultado negativo. Eles haviam integrado as economias locais da Babilônia meridional a um sistema no qual os distritos tornaram-se interdependentes. Quando o centro necessário à coordenação da produção se enfraqueceu, as trocas de bens cessaram, levando ao declínio econômico de todas as regiões. Uma obscura dinastia do País do Mar emergiu no sul da Babilônia e assumiu o controle de várias cidades da região. Mas a atividade econômica e cultural ali foi mínima, pelo que sabemos, e por volta de 1712 a região já havia entrado em uma idade das trevas. A Babilônia setentrional continuou a florescer, no entanto. Hammurabi teve 5 sucessores que governaram sem oposição durante 155 anos sobre a área que ele originalmente herdara como jovem rei, além do vale do rio Eufrates até Mari. Sansuiluna conduziu campanhas militares ao norte e talvez tenha anexado o novo estado setentrional de Hana, que surgiu em torno de Terca após o fim de Mari. Em 1728, suas tropas chegaram até o Alto Habur e saquearam a antiga capital de Shamshi-Adad, Shubat-Enlil,
agora novamente chamada Sheina. Novos oponentes surgiram nesse cenário, o que indica que a situação política permanecia instável. Um grupo de pessoas até então não atestado, chamado cassitas, tornou-se alvo da atividade militar babilônica. No século XVI, eles se tornariam os governantes da Babilônia. O rápido abandono das cidades do sul e do centro da Babilônia sob Sansuiluna, em meados do século XVIII, teve como efeito colateral involuntário a preservação da maior parte dos manuscritos dos textos literários sumérios que hoje conhecemos. Jovens que eram educados como escribas em casas privadas copiaram ou extraíram esses textos, e em Ur-Nippur foram escavados os vestígios de seus trabalhos. Normalmente, as tábuas contendo seus exercícios teriam sido recicladas e o barro reutilizado, mas quando a atividade dos escribas cessou, os últimos trabalhos foram deixados para trás. Podemos estudar o currículo escolar com base nesses exercícios, que incluíam matemática, agrimensura e música. O mais elaborado era o treinamento em escrita cuneiforme e na língua suméria. A memorização mecânica era a norma. No início, os estudantes praticavam traçar traços únicos com o estilete. Isso os levava a aprender os sinais cuneiformes e suas leituras. Eles memorizavam os sinais pela forma ou pelo som da pronúncia, e a ordem de aprendizagem se baseava em sua complexidade crescente. Depois, passavam a copiar listas de palavras sumérias. O corpus lexical, já conhecido desde as tábuas do final do período de Uruk, era assim uma parte central do currículo. Algumas revisões importantes ocorreram nesse período. As listas lexicais focavam nos elementos que compunham as palavras, e começaram a surgir as primeiras traduções acadianas de termos sumérios. A gramática era ensinada de modo semelhante, por meio da repetição de paradigmas de substantivos e verbos em diferentes formas. Os alunos aprendiam a sintaxe escrevendo composições sumérias reais, escolhidas por sua complexidade gramatical. Assim, o estudo de certos hinos reais do período Ur-3 foi introduzido nesse momento. Finalmente, o treinamento culminava com a cópia de trechos dos clássicos da literatura suméria. Uma ampla variedade de gêneros literários está representada: mitos, hinos, provérbios, cartas literárias e outros. Os exercícios dos estudantes são, muitas vezes, os únicos manuscritos que possuímos desses textos, cuja data original de composição é desconhecida. O patrocínio das cortes é evidente. Muitas das composições tinham o objetivo de glorificar o rei vivo ou seus ancestrais distantes. Essa mensagem é mais clara nos hinos reais e nos relatos de governantes lendários. As cortes do início do segundo milênio continuaram a tradição de Ur-3 de glorificar o rei com cantos hímnicos. Elas o retratavam em termos sobre-humanos e assim perpetuavam a ideologia que o via como uma divindade. Ideias semelhantes foram expressas em um ciclo de histórias sobre os governantes lendários de Uruk: Enmerkar, Lugalbanda e Gilgamesh. Meio humanos, meio divinos, eram considerados ancestrais dos reis de Ur-3, e é provável que a criação desses contos tenha ocorrido naquela corte. Sua popularidade no início do segundo milênio sugere que os ideais de realeza ali expressos ainda estavam vivos. Hinos reais dedicados a reis do início do segundo milênio, como Rim-Sin, demonstram a capacidade de alguns escribas de compor textos complexos na língua suméria, que provavelmente já não era mais falada na época. É provável que outros gêneros literários também tenham sido compostos durante esses séculos, enquanto composições anteriores foram registradas em forma fixa. A intensidade da atividade dos escribas na língua suméria pode ter resultado do fato de que a língua estava ameaçada. A preservação oral já não era mais garantida, e, portanto, versões escritas com indicação explícita de todos os elementos gramaticais tornaram-se necessárias. Os principais redatores dos manuscritos conservados eram meninos treinados para compor contratos e registros administrativos formados quase inteiramente por fórmulas fixas. Sua educação ia além das habilidades de que precisariam no dia a dia. Eram instruídos em casas privadas de homens letrados que trabalhavam com grupos de meninos auxiliados por um aluno assistente. Os mestres provavelmente eram ligados aos templos, e quando textos sumérios precisavam ser compostos para ocasiões como uma visita real, é bastante provável que fossem eles os autores. Também na Babilônia setentrional, pessoas letradas estudavam a literatura suméria. A maioria das composições encontradas ali é de natureza litúrgica e frequentemente escrita de forma mais silábica do que no sul.
As habilidades dos escribas, no entanto, não eram necessariamente inferiores. Modelos vindos da Babilônia inspiraram as numerosas cartas escritas por todo o Oriente Próximo. As cortes eram importantes patronas dos escribas, e a escolarização pode ter sido centralizada nos palácios, em vez de ocorrer em casas privadas de afiliados aos templos. A situação na própria Babilônia é desconhecida, pois não temos acesso a vestígios arqueológicos do período. Ainda assim, continuava-se a compor literatura tanto em sumério quanto na língua babilônica. Algumas das inscrições reais de Sansu Iluna, incluindo exemplos bilíngues sumério-acadianos, são de alta qualidade literária. Esse também foi o primeiro período significativo de composição literária na língua acadiana. Certos textos com longa história na Mesopotâmia, como a Epopeia de Gilgamesh ou a História do Dilúvio, são atestados pela primeira vez na época babilônica antiga, e muitos hinos e encantamentos acadianos desse período são conhecidos. Seu tom refletia a situação política da época. Incerteza e violência são temas dominantes. Os autores desses textos não foram poupados das dificuldades enfrentadas pelos habitantes do estado babilônico antigo. Nesse momento, encontramos a primeira documentação escrita extensa de uma ciência pela qual a Babilônia se tornaria famosa no mundo antigo, a matemática. Desde o início da escrita, os administradores da Babilônia demonstraram suas habilidades matemáticas ao medir campos, colheitas, quantidades de tijolos, volumes de terra e muitas outras coisas importantes para os burocratas. As ferramentas para calcular essas medidas precisavam ser ensinadas, mas assim como na literatura, as habilidades demonstradas nos textos escolares mostram um nível muito mais elevado do que o necessário para a prática cotidiana. No início, os alunos copiavam repetidamente listas padronizadas de capacidade, peso, área e comprimento, divisão e multiplicação. As tarefas mais desafiadoras eram formuladas como problemas de palavras, mas essas questões não tinham grande utilidade prática, mesmo quando usavam vocabulário relacionado a tarefas contábeis reais. Por exemplo, o exercício fornecia o tamanho de um monte de grãos e perguntava como se poderia calcular seu conteúdo, ou dava a circunferência e a inclinação de um monte de grãos para calcular sua altura. O conhecimento matemático demonstrado nesses textos é altamente sofisticado e baseado em lógica algébrica. Por exemplo, os babilônios calcularam com precisão a raiz quadrada de 2 e a aplicaram em cálculos geométricos. Eles tinham consciência dos princípios subjacentes ao teorema de Pitágoras, segundo o qual, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. A base da maioria desses cálculos era a informação fornecida em tabelas, listando números em notação sexagesimal e seus recíprocos, ou seja, 60 dividido por aquele número, e sua criação é uma das muitas realizações das escolas babilônicas. A supremacia política da Babilônia deslocou o foco religioso da região para essa cidade. Os reis Hammurabi e Sansu-Iluna favoreceram a divindade padroeira da Babilônia, Marduk. Ele foi integrado ao panteão sumério de Nippur, ao ser apresentado como filho de Ea, o deus de Eridu, no extremo sul. Embora o culto a Marduk predominasse apenas na região ao redor da Babilônia naquela época, alguns séculos depois ele se tornaria o culto principal da Babilônia. A popularidade das divindades do norte da Babilônia cresceu e pessoas por toda a região passaram a adotá-las como deuses pessoais. Assim, nos séculos da dinastia babilônica antiga, muitos dos elementos culturais característicos do Oriente Próximo na segunda metade do segundo milênio foram desenvolvidos, e o foco político, religioso e cultural da Babilônia deslocou-se permanentemente para sua parte setentrional. O fim desse período é, em certo sentido, um mistério. Cada um dos sucessores de Hammurabi governou por mais de 2 décadas, o que geralmente indica estabilidade política. Eles mantiveram a Babilônia setentrional unificada por 155 anos, mais do que toda a duração do período de Ur-Thrace, por exemplo. As evidências escritas da região mostram continuidade nas práticas administrativas e econômicas, e não há indícios de enfraquecimento do Estado babilônico antigo. Contudo, ele existia em um vazio, cercado por regiões pouco habitadas. As únicas potências políticas equivalentes localizavam-se a grande distância, na Síria norocidental, Yamkad, e na Anatólia, reino hitita antigo. O conflito entre esses estados acabou afetando a Babilônia.
Em 1595, o rei Mursili dos Hititas, após uma campanha no norte da Síria, conduziu suas tropas pelo rio Eufrates para o sul, aparentemente sem muita resistência. Ele saqueou a cidade da Babilônia, pôs fim à sua famosa dinastia e deixou a região sem liderança. A Anatólia Central tornou-se um ator crucial na história do Oriente Próximo nesse período. O aparecimento de um exército hitita no coração da Mesopotâmia foi resultado de um processo relativamente curto de centralização do poder e da criação da entidade que hoje chamamos de Reino Hitita Antigo. A história anterior da Anatólia é, em grande parte, envolta em mistério. Não há fontes escritas até o período do Antigo Reino, e nossas informações sobre os primeiros séculos do segundo milênio derivam unicamente das colônias de comerciantes assírios na região. Essas fontes descrevem uma rede de pequenos reinos, frequentemente em conflito entre si, e com populações que usavam línguas variadas. Muitas dessas línguas sobreviveram aos séculos seguintes: Hatita, Luvita, Palaica, Urrita e o que hoje chamamos de Hitita. Na tradição nativa, esta última era chamada Nezili, a língua de Neza, que era o nome indígena de Kanesh, onde se localizava a principal colônia de comerciantes assírios. Nesili tornou-se a língua escrita oficial do Estado hitita, mesmo que talvez não fosse falada pela maioria de seus súditos. Diversas das línguas da Anatólia no segundo milênio, especialmente o hitita, eram indo-europeias. Sob a influência de uma ideia ultrapassada de que existia uma pátria indo-europeia ao norte da Índia, grande parte da pesquisa acadêmica se dedicou a descobrir quando e onde os indo-europeus teriam entrado na Anatólia e a buscar evidências de uma invasão. Essa busca, no entanto, é fútil. Não há razão para supor que os falantes de línguas indo-europeias não estivessem sempre presentes na Anatólia. Nem podemos afirmar que eles constituíssem um grupo claramente identificável no segundo milênio. Podemos apenas observar que, quando as fontes textuais nos informam sobre as línguas faladas na Anatólia, algumas pessoas usavam línguas indo-europeias, outras não. O fato de o hitita ser considerado a língua de Neza, isto é, de Kanesh, estabelece uma ligação entre o período das colônias assírias antigas e a história hitita posterior. Outro elo é a descoberta de uma adaga na cidadela dessa cidade, inscrita com o nome de Anita, identificado como governante. A inscrição foi feita na escrita e na língua assírias antigas, o que parece indicar que os comerciantes assírios importaram a tecnologia da escrita naquele tempo. Anita foi o personagem central de um dos primeiros registros hititas, o chamado Texto de Anita. Ele descreve como Anita e seu pai, Pitcana, reis da cidade não localizada de Kussara, conquistaram diversas cidades da Anatólia Central, incluindo Neza, que pode ter se tornado a nova capital. Eles unificaram todo o vale do rio Kızılırmak, conhecido na Antiguidade Clássica como Halis, até sua foz no Mar Negro. Essas operações militares podem ter causado o fim da rede comercial assíria. Embora o reino de Anita tenha colapsado pouco após sua morte, a preservação de sua memória em registros posteriores sugere que ele foi considerado o ancestral da posterior Casa Real Hitita. A história do reino hitita antigo é escrita com fontes muito diferentes das disponíveis para o restante do Oriente Próximo. Os arquivos palacianos do posterior Estado hitita continham um conjunto de textos que relatam campanhas militares desses primeiros reis ou tratam de problemas de sucessão. Por exemplo, as campanhas do rei Hattusili são descritas em anais que, se de fato forem de seu reinado, seriam os textos mais antigos desse tipo no Oriente Próximo. Mas os manuscritos que temos foram, em sua maioria, escritos nos séculos XIV e XIII, e não está claro se são cópias reais de textos mais antigos ou composições posteriores ambientadas na antiguidade, com finalidades políticas contemporâneas. Frequentemente, fornecem descrições vívidas dos eventos, mas sua precisão histórica é difícil de estabelecer. Os registros relacionados aos problemas de sucessão devem ser vistos como altamente tendenciosos, pois tinham o objetivo de retratar como legítimo o governante sob cujo reinado foram escritos. O hábito hitita de apresentar resumos dos reinados anteriores é uma dádiva para o historiador, mas também pode ser uma armadilha quando repetimos relatos fictícios. Com base nessas fontes, é possível fazer uma reconstrução provisória da história hitita antiga. Um governante chamado Hattusili
criou o Estado hitita no início ou em meados do século XVII. Herdeiro do trono de Kussara, ele rapidamente derrotou seus concorrentes na Anatólia Central. Entre suas conquistas estava Hattusa, localizada no centro da região, em um local estratégico e bem protegido, graças à sua posição no alto de uma colina. Ele fez de Hattusa sua capital e possivelmente mudou seu nome para coincidir com o da cidade. Sabemos que o nome da cidade já existia antes de seu reinado. A cidade situava-se no centro da Anatólia, mas não no coração do estado hitita, que se estendia principalmente para o sul até a Síria. Sua localização mais ao norte a expunha a ataques de grupos das margens do Mar Negro, especialmente de um povo chamado Casquianos, que por vezes a saquearam. Embora alguns governantes posteriores tenham estabelecido capitais temporárias mais ao sul, Hattusa permaneceu o centro político e religioso do estado hitita até o fim de sua existência. Hattusili iniciou uma política de expansão para o sul. Como a Anatólia é dividida em vales fluviais, com áreas agrícolas limitadas, a necessidade de obter acesso a vastos campos de cereais pode ter motivado a busca por controle sobre o norte da Síria. Hattusili invadiu repetidamente o reino de Yankad, que então controlava todo o noroeste da Síria e saqueou várias de suas cidades, incluindo Alalak. Alepo, a capital de Yankad, porém permaneceu independente. Hattusili também fez campanhas no sudoeste da Anatólia e até o final de seu reinado havia criado um grande estado. Internamente, no entanto, esse estado estava em desordem. Os filhos de Hattusili se rebelaram no fim de sua vida, e até mesmo o sobrinho que ele havia escolhido como sucessor voltou-se contra ele. Assim, em seu leito de morte, Hattusili nomeou seu neto, Mursili, como herdeiro. O reinado do novo rei é pouco conhecido, mas as fontes lacônicas mencionam dois atos extremamente importantes: as destruições de Alepo e da Babilônia. Suas operações militares, porém, não foram seguidas de ocupação. Ao aniquilar Alepo, Mursili desestabilizou o equilíbrio de poder no noroeste da Síria e criou espaço para que outras entidades se desenvolvessem. A conquista da Babilônia é mencionada apenas em fontes hititas e babilônicas posteriores, e nada se sabe sobre ela além do fato de ter ocorrido. Só podemos especular como e por que Mursili levou suas tropas tão ao sul numa ação que certamente foi apenas um raid. O resultado foi também um vácuo de poder na Babilônia. A situação que havia caracterizado a Mesopotâmia e a Síria por 2 séculos foi, assim, completamente revertida. Já não havia um conjunto de governantes fortes dominando a cena, e toda a região foi reduzida à fragmentação política. Os próprios hititas tampouco se beneficiaram dessa situação. Ao retornar para casa, Mursili foi assassinado por seu cunhado, Hantili, que tomou o trono. Quando Hantili, por sua vez, foi assassinado, diversas facções disputaram a sucessão hitita, e a instabilidade interna impediu os hititas de manterem controle além do núcleo central de seu estado. O estado hitita só voltaria a se destacar no cenário internacional no século XIV. A tradição escribal hitita não foi um desdobramento da Assíria antiga, apesar de esta ter sido a mais antiga na Anatólia, mas sim derivada de práticas babilônicas. Muitos dos primeiros textos eram bilíngues, escritos em hitita e acádio. A língua hitita era registrada em escrita cuneiforme inspirada nas formas e leituras babilônicas dos signos, e a penetração dessas práticas na Anatólia deve ser vista como parte da influência babilônica em todo o Oriente Próximo. A Babilônia era, assim, o centro da cultura letrada para todas as cortes do Oriente Próximo, mesmo que falassem línguas diferentes. A natureza das fontes hititas leva a um desconhecimento quase total sobre o funcionamento interno do Estado hitita antigo. Nenhum arquivo administrativo desse período é conhecido, de modo que, por exemplo, a organização da economia permanece um mistério. Muitos têm discutido na pesquisa sobre as referências a uma assembleia de guerreiros e oficiais no edito de sucessão de Hattusili. Pensa-se que isso se refira a uma assembleia de nobres que elegiam um dos seus como rei. Às vezes, práticas indo-europeias são presumidas aqui, por serem consideradas mais democráticas que as de outros lugares do Oriente Próximo. Mas tais conclusões não se baseiam em evidências, e é mais provável que a corte hitita antiga funcionasse de maneira semelhante às demais cortes da época. O Estado hitita é, portanto, muito pouco conhecido para além de seus sucessos militares. Nesse campo, teve um impacto radical no Oriente Próximo ao eliminar Alepo e Babilônia,
mas nem os hititas nem quaisquer outros antigos poderes preencheram de imediato o vácuo deixado por essas destruições. Por volta de 1590, o Oriente Próximo apresentava uma aparência muito diferente daquela de 4 gerações antes. Um sistema de estados florescentes, governados por cortes em estreito contato umas com as outras, estendendo-se da costa mediterrânea ao Golfo Pérsico, havia sido completamente destruído. Algumas casas reais ainda funcionavam em cidades como Babilônia, Terca e Hatusa, e a dinastia do País do Mar continuava a governar o sul da Babilônia. Mas essas eram pálidas sombras do passado. Em todo o Oriente Próximo, o urbanismo atingira seu ponto mais baixo desde o ano 3000. Muitas cidades, como Mari, haviam sido destruídas em ações militares. Outras foram abandonadas por razões desconhecidas. Mudanças nos cursos dos rios ou nos padrões de chuva, agitações sociais e políticas podem ter desempenhado um papel. A situação teve a consequência usual para o historiador. A falta de poder centralizado levou à descontinuidade das práticas administrativas e escribais, à medida que os níveis de atividade econômica e cultural diminuíram. Os textos passaram a ser escritos apenas esporadicamente, e assim não temos dados com os quais trabalhar. Entramos em uma idade das trevas. A duração dessa era é controversa, dependendo de se os estudiosos veem continuidade ou descontinuidade entre a primeira e a segunda metade do segundo milênio. Sua percepção da extensão desse silêncio histórico será mais curta ou mais longa. Em minha opinião, ela durou cerca de um século. Algumas mudanças cruciais ocorreram nesse ato, que levariam a uma situação muito diferente nos séculos seguintes. A ascensão política de novos grupos populacionais, os cassitas no sul e os urritas no norte, parece ter sido o desenvolvimento mais importante do século XVI. Ambos os grupos já estavam presentes no Oriente Próximo anteriormente, mas somente nessa Idade das Trevas foram capazes de afirmar controle político claro. Os cassitas viviam no norte da Babilônia desde o século XVIII, reconhecíveis por seus nomes, que revelam uma língua claramente distinta das demais na região. Há muitos indícios de que possuíam uma organização social tribal e estavam mais associados às zonas de fronteira entre a estepe e as áreas agrícolas. Mas, como os grupos seminômades anteriores, gutianos e amoritas, alguns cassitas estavam plenamente integrados à economia agrícola e urbana desde o momento em que aparecem nas fontes. A dinastia de Hana, que surgira em Terca, rio acima de Mari, incluía um governante com o nome cassita. A região do Médio Eufrates pode assim ter sido a primeira onde os cassitas conquistaram controle político sobre cidades. Após o saque de Babilônia em 1595, a cidade ficou sem liderança, mas nas décadas seguintes uma dinastia cassita assumiu o poder ali. Por volta de 1475 já havia incorporado o sul da Babilônia. É apenas no século XIV, contudo, que podemos realmente estudar sua história. Na Síria setentrional e na Mesopotâmia, há indícios de que pessoas com nomes urritas estavam presentes desde meados do terceiro milênio. Estados com governantes urritas são atestados desde o fim do período Acádio Antigo. No final do terceiro milênio, existiu um estado nebuloso chamado Urkesh e Nawar, nomeado a partir de 2 cidades no vale do Habur setentrional, governado por um homem chamado Atalshen. Vários estados do início do segundo milênio conhecidos por nós tinham governantes urritas, e em certos locais uma porcentagem significativa da população possuía nomes urritas. Eles estavam espalhados por uma ampla zona, desde os Montes Zagros até o Mediterrâneo. Quando o reino da Alta Mesopotâmia entrou em colapso, grupos de falantes do urrita podem ter entrado em seu território vindos das montanhas ao leste. Esses imigrantes provavelmente trouxeram alguns elementos culturais que normalmente associamos aos indo-europeus, mesmo que o urrita não seja uma língua indo-europeia. Posteriormente, os urritas reverenciaram os deuses indianos Mitra, Varuna e o par divino Nasatya. Especulou-se muito sobre se os urritas teriam sido submetidos a uma elite militar indo-europeia. Alguns governantes de Mitanni, o estado urrita da Síria setentrional na segunda metade do segundo milênio, tinham nomes indo-europeus, e seus cocheiros eram designados pelo termo Mariano, uma palavra que talvez inclua o termo védico para jovem. As evidências quanto à natureza dessa classe militar são inconclusivas, e parece mais seguro considerar seus membros como homens treinados para a guerra, especialmente como condutores de carros de combate.
Nesse aspecto, os hurritas foram extremamente bem-sucedidos. Tornaram-se oponentes formidáveis, invadindo o reino hitita diversas vezes. Seus movimentos rumo ao sul podem ter pressionado populações da Síria-Palestina em direção ao Egito, onde formaram as chamadas dinastias Hicssas, do início do século XVI. Os hurritas certamente se tornaram o grupo populacional mais proeminente em uma vasta área no momento em que as fontes históricas voltam a se tornar disponíveis. Não apenas possuíam seu próprio estado territorial já no início do século XV, chamado Mitanni, como também eram dominantes entre os hititas e em Kizzuwatna, a Cilícia no sudoeste da Anatólia, enquanto vários governantes das cidades-estados sírio-palestinas tinham nomes hurritas. Embora os cassitas e os hurritas tenham se tornado politicamente dominantes durante a Idade das Trevas, culturalmente eles deixaram pouca marca no cenário do Oriente Próximo. Embora muitos nomes pessoais fossem cassitas e textos babilônicos indiquem a existência de um vocabulário cassita, não se conhece um único texto ou frase na língua cassita. Cerca de 20 nomes de deuses cassitas são atestados, mas apenas no caso do casal divino que protegia a família dinástica, se sabe algo a respeito de um culto e da construção de um templo especial. Os falantes do cassita estavam plenamente assimilados à cultura babilônica. A tradição hurrita era mais antiga, até onde se sabe, e interagiu com uma variedade de culturas que não eram dominantes quanto a da Babilônia. Possuímos alguns textos na língua hurrita, poucos do próprio estado de Mitanni e alguns do estado hitita. O ambiente multicultural deste último permitiu a sobrevivência de mitos e rituais hurritas. Ainda assim, em comparação com sua importância política, o impacto cultural dos hurritas na história do Oriente Próximo não foi tão significativo. Os hurritas podem, no entanto, ter sido responsáveis por uma grande inovação tecnológica ocorrida durante a Idade das Trevas, o uso do cavalo e do carro de guerra. Na segunda metade do segundo milênio, todos os exércitos do Oriente Próximo passaram a contar com carros de guerra, enquanto anteriormente apenas infantarias combatiam, usando jumentos ou asnos como animais de tração. Um longo manual em língua hitita para o treinamento de cavalos de carro datado do século XIV começa com a frase: "Assim fala Kikuli, o treinador de cavalos, da terra de Mitanni", e o texto contém muito vocabulário hurrita, além de palavras relacionadas a um dialeto indo-ariano antigo. As instruções são muito detalhadas, por exemplo. Quando os cavalos ficam agitados e começam a suar, o treinador remove suas rédeas e cobertores. Em seguida, coloca-lhes as rédeas e eles são levados para fora do estábulo. São banhados com água morna. Os cavalos eram claramente considerados muito preciosos na época, e os hurritas podem ter sido responsáveis pela difusão da equitação por todo o Oriente Próximo. Nesse período, outra mudança tecnológica pode ter ocorrido relacionada à navegação marítima. Após 1500, observa-se um deslocamento do foco dos povos do Oriente Próximo do leste para o oeste. Ilhas e países do outro lado do Mar Mediterrâneo passaram a ser incorporados à visão de mundo oriental. Chipre e o Mar Egeu tornaram-se parceiros comerciais regulares, enquanto os contatos comerciais com o Egito se intensificaram. Desenvolveu-se um sistema de comércio marítimo, pelo qual os países ao longo das costas do Mediterrâneo Oriental eram interligados, sendo visitados por navios que circulavam pelo mar, recolhendo produtos em cada parada e trocando-os por outros. Embora as terras da Mesopotâmia estivessem longe demais do mar para participar diretamente desse sistema, elas se beneficiaram dele. O estanho, por exemplo, que até então era importado do leste, provavelmente passou a vir de fontes ocidentais. Embora os contatos com ilhas do Egeu como Creta já fossem atestados nos arquivos de Mari, a quantidade de bens que entrou no Oriente Próximo vindos do Oeste foi muito maior na segunda metade do segundo milênio do que em qualquer época anterior. É provável que inovações na construção de embarcações e nas técnicas de navegação tenham contribuído para isso. Mas os detalhes dessas mudanças e quem as iniciou são desconhecidos. Nossas incertezas quanto aos eventos e desenvolvimentos históricos dos séculos XVI e início do XV são grandes. No entanto, é inegável que mudanças radicais ocorreram. O mundo do Oriente Próximo, que emergiu da Idade das Trevas, era, sob muitos aspectos, completamente novo.